Tá, vocês não vão falar que o Feyenoord da Holanda fez uma proposta de 7 milhões de euros? Não, eu vou falar que o Grêmio achava que o Bitelo valia X e ele vale Peraí. meio X. Não, calma. O Grêmio quer, se não estou enganado, 8 por 70%. Não, mais. 10 por 70%. 9 já sai negócio. Não, 10. 9 e 10. Tá. O sonho, vamos pedir A 10 proposta é de 7 por 100%. por 100%. Tá, vamos ver se dá jogo. Se É os caras- metade. É metade do que o Grêmio quer. E vou dizer, tá? É esse o preço. E olhe O lá. Grêmio também pode ceder um pouquinho e os caras podem subir um pouquinho. Daqui a pouco pode fazer 9. Porque, se tu pensar o seguinte, é 7 por 100%, tá? 7 milhões de euros por 100% do jogador. Pro Grêmio, sobra 5 milhões de euros. E o Grêmio quer 10 milhões de euros pra si. Então, os caras ofereceram a metade do que o Grêmio quer. Não vai rolar. Não, é que o Feyenoord pode chegar e dizer pro Grêmio, tá, Grêmio, eu te pago 7 e dou mais 1 milhão de euros pro... 1 milhão de euros pro Cascavel. Vamos retomar esse assunto quando o Ribeiro voltar, porque eu sei que eu vou brigar com ele, provavelmente, sobre esse assunto. Vamos falar da classificação heróica do Internacional ou não classificação ainda? Não, eu acho que classificou, Meneghete. Não tem muito que... O medo, e eu vou te dizer mais, tá? Todos os gremistas que eu falei estão meio que jogando os tacos de que no mínimo o Inter estará na final. Porque o grande medo era justamente a altitude do Bolívar. Primeiro era óbvio, o River passou. Depois a altitude do Bolívar, tendência que passe aqui no Beira-Rio. Aí, cara, joga amanhã o Fluminense. Fluminense e Olímpia dá pra passar, né? Fluminense e Olímpia dá pra passar. O Fluminense não tem o Marcelo contra o Olímpia agora, mas vai ter, provavelmente, se o Inter passar e eles passarem também vai ter. Mas pode, por exemplo, não ter o André, que é aquele volante muito bom, de 22 anos, que tem proposta do Liverpool. Mas eu estava acompanhando eles ontem, eles não querem vender por 30 milhões de euros, onde é que eu assino, né? É muito dinheiro. É o preço que mais ou menos pagaram pelo Arthur. E para volante, cara, não é muito comum esse tipo de proposta, né? E o Fluminense meio que deu uma segurada porque está focado na Libertadores. Não, lá no Flu eles dizem a mesma coisa que a gente diz aqui. O Fluminense não vai vender porque pensa em ser campeão com o jogador. E aí pegar mais lá na frente. Mas aí tá, cara, tem toda aquela questão. E o jogador não pode chegar e pode dizer, eu quero ir. O jogador pode chegar e dizer que quer ir, né? Quem é o clube que ofereceu? Liverpool. Pô, imagina o Klopp chegar. Baita negócio pra todo mundo, né? Um baita negócio pra todo mundo. É difícil que o... I need you. É difícil segurar, tá? É difícil segurar. Agora, eu vou te dizer, cara, se eu sou presidente de clube, 30 milhões de euros? Pelo amor de Deus, cara. Os jogadores estão saindo por 10 aí. Quando chega uma proposta de 10, tu solta rojão pra comemorar. Não, 7? A gente já tá Imagina... já tá balançando. Não, mas a gente sabe que o Bitelo vale mais que isso, né? A gente sabe, quando a gente olha mas o mercado... Mas é que eu não sei, A Meneghete. gente vê o mercado que os caras estão pagando... Meneghete, não é pela bola do Bitelo. Não é pela bola do Bitelo. Absolutamente não é pela bola do Bitelo. Os caras vão levar a bola do Bitelo. Não, mas é que não é isso. Só que assim, ó, por exemplo, tu sabe que tem fatores que valorizam ou não. Primeiro, o Bitelo jogou uma Série B, um Campeonato Gaúcho, um Campeonato Brasileiro e uma Copa do Brasil. Ele não tem mais currículo para apresentar. A gente não tem uma amostragem dele em Libertadores. A gente não tem ainda uma amostragem com uma camisa da Seleção Olímpica que ele foi convocado. E se colocar a camisa, pode valorizar? Pode, com certeza pode. Não tem amostragem porque o Grêmio não jogou a Libertadores. Mas é que não é culpa dele, é isso que eu disse. Não é culpa do Bitelo. Não, mas eu acho que ele vai bem, mas tem coisa que... Mas eu tenho que analisar o futebol dele. Não, mas... Isso aí tá no pacote Meneghete, de valorização ou desvalorização. Só que... Mas o futebol dele é mais que 7 milhões de euros. Eu sei, Meneghete, mas assim, ó, a análise... Vamos fazer o outro lado. O John e o Rocher são tecnicamente os mesmos goleiros. Não. Agora eu vejo que não são. Tu entendeu? Agora de eu vejo defender bola. Não, se tu for no detalhe do que eu falei, e até posso ser pego no contrapé por isso, tá? Técnica, o John é mais. Técnica de goleiro. Técnica mais apurada. Eu sei o que tu quer dizer, mas o que eu quero dizer é o seguinte... o John é muito abaixo. Não. O que eu quero dizer é que... Tá, mas tu acha muito abaixo? Muito. O John não defenderia as bolas? Não, o Inter tava fora da Libertadores. Não dá pra comparar, cara. É que eu acho injusto. Não dá pra comparar. Eu acho injusto. Um goleiro que joga a Copa do Mundo. Não. Tudo bem. Tá, mas é uma diferença grande. Se o John nascesse do Uruguai, ele tinha uma grande chance de... Não sei. O John não figurou no Santos, cara. Tá,
Não figurou no Santos por outros motivos. Ele foi pra final com o Santos e não tudo figurou. bem, mas até por bastidores que o Meneghetti sabe lá do João Paulo, do goleiro do Santos, que a gente sabe que tem algumas coisas que são diferentes no Santos, para não falar nada. Depois te falo fora do ar. Tá bom. Mas a questão não é essa. O que eu quero dizer é o seguinte: o John não é mau goleiro. Acho que Não é mau goleiro. Vai dizer. Só que o John tem um problema. Ele foi testado, ele jogou uma Libertadores e muito bem, e jogou um meio turno de Campeonato Brasileiro pelo Inter e também foi muito bem. Mas ele não tem uma amostragem maior. O Bitelo faz diferença. O Valência tem poucos gols pelo Inter, mas tu já sabe o seguinte: pô, esse cara aqui apertou, eu tenho ele. A gente não sabe isso do Bitelo. Não é por conta do Bitelo, é porque o Grêmio não deixou ele Mas ter isso. mesmo nessas circunstâncias que tu estás colocando, ele vale mais 7, na minha opinião. Ele vale mais. Acho que ele jogou para 9 e 10. Por que o Arthur, em pouco tempo, foi vendido por 30 milhões de euros? Porque os caras viram assim: não, peraí, esse cara decide uma final de Libertadores. É claro que isso conta, Meneghetti. Não, eu sei que conta, mas eu posso avaliar que mesmo... Por exemplo, se dissessem pra ti que o Feyenoord fez uma proposta de 4 milhões de euros pelo Bitelo, o que tu ia achar? Pouco? Então- E 7 eu acho pouco. Então, isso Só que eu entendo. o que vale no mínimo entre 9 e 10. O que eu acho que coloco é que o mercado reconhece pouco ele por conta dessa falta de rodagem. eu Eu vou te concordo dizer, contigo, cara. mas eu mesmo com apesar da pouca falta de rodagem, na minha opinião, o Bitelo é jogador para 10 de euros. O Cavalo pode passar encilhado, hein? Porque esse valor acho que o Grêmio não vai levar. De 10? É. É, O ele Cavalo faz- pode ele passar faz encilhado. 24 anos Ou em sai janeiro, né? agora, ou não sei se vai sair no final do ano. Do jeito que tá, janeiro, né? corre o risco aí de tem dois jogadores já tá no recentemente limite do da Grêmio idade. que perderam o trem, né? O Luan e o Ferreira, né? Claro, O Ferreira faz claro. 26 anos agora em dezembro. Não, o Luan, o presidente, só para não deixar passar do João Paulo, não tem nada escuso do João Paulo, tá? Nada assim, vamos dizer assim. Não, eu digo aqui, ele é o dono do time. Ele é a panela do vestiário. Ele não pode dono- tirar porque ele tem o vestiário na Ele é mão. o dono do time. Isso. Se tirar ele dá confusão. Aquele cara que é o grande líder. é o líder. Ele é o Maicon do Grêmio ou o do Alessandro do Inter. Do Santos. Só que todo mundo sabe, as pessoas que trabalham no Santos já nos passaram o seguinte: ó, se tirar ele, tu perde vestiário. Então ele pode estar mal. Mas ele é bom goleiro, né? Não, também. ele é muito bom goleiro. Bom goleiro? Mas é. Não é assim como o do Alessandro é um baita jogador, o Maicon é baita jogador e o João Paulo. É um muito bom goleiro, mas que tem um conceito seguinte: ataca muito, mas ele falha na decisão. Tipo, não é aquele goleiro Darley, tomou 5, ele tomou o 5º gol. Não vai fazer a menor diferença. Não, é o goleiro que ele tem falhas em jogos decisivos e que os caras dizem assim, pô, tá bom, mas enfim, não é nada de escusa, só que ele pra não deixar. Tu falaste sobre. Tu puxou um outro assunto que eu tinha marcado de falar. Acho que era o Inter. Não, eu falei sobre. Não, os jogadores que saíram. Do Ferreira. O presidente. Eu sabia que eu tinha uma entrevista que ele tinha dado, tava conversando com o Baldasso lá na Marquês Pan sobre isso. O presidente deu uma entrevista pro Voz do Gigante. E lá o presidente é uma corneta, tá? O Inter mudou sua comunicação, todo mundo viu, né? O Inter tava a cornetar o Grêmio agora, né? Que eu não acho nem certo nem errado, eu só tô informando. O que ele, o presidente cornetou o Grêmio no O presidente cornetou na entrevista pro Voz, mas cornetou de pra caramba o Grêmio. E aí tem uma hora que ele fala o seguinte, sobre o Ferreira. Ele disse assim, mas tem uma coisa que eu vejo aqui. Tem vários jogadores que estão em outros lados, que ele diz assim, que... Foi assim, sobre o aproveitamento de jogadores da base. Respondeu que existe uma certa impaciência com os jovens, porque ou ele sai cedo ou não serve. O jovem aqui tem que dar certo com 20 anos. Tem alguns clubes próximos que revelam jogadores com 24, 25 ou 26 anos que são tratados como jovens. Tava falando do São José. Tava falando lá no Pastarei, o Daniel mora lá perto, ele sabe bem. O Daniel foi setorista do Zequinha, né? Foi. Máquina mortífera da Zona Norte. Ele tava falando do Zequinha. O Zequinha, tá acontecendo isso, tá? Curiosamente- O Krieger, que é o gerente lá, né? Curiosamente- Ô, Kevin, um achapuletado do presidente Marcelo. Curiosamente, o clube próximo do Grêmio, que tem um jovem chamado Bitelo, que vai para 24 anos, e um jovem chamado Ferreira, que vai para 25. 26? 26, É pra 26, perdão. 31 de dezembro, se não me engano. Então, assim, os dois em pouquíssimos meses estão Mas com em 26. cima do que o Daniel Oliveira falou... Tá, mas é pro Grêmio, tu sabe, né? Cara, o Cruzeiro não tá mais tão perto, né? Tá em Cachoeirinha, Já Cruzeiro. tá um pouco mais longe.